Entre desfalques devido ao departamento médico e jogadores que permaneceram em Porto Alegre, o técnico Eduardo Cudê tem apenas uma dúvida para a partida de estreia do Internacional na Copa do Brasil diante do Asa de Arapiraca. Além de R$750 mil por passar de fase, está em jogo a volta da hegemonia colorada na competição, que já venceu em 92 e beliscou em 2009 e 2019. Enquanto isso, o técnico Eduardo Cudê é denunciado no TJD gaúcho e já tem data para o julgamento. E ainda, a Polícia Civil e o Internacional já encontraram os arremessadores de cadeiras no estádio Beira-Rio no Grenal do último domingo e já estão tomando as providências quanto a possibilidades criminais. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Dia de Inter de novo, dia de Internacional em campo contra o Asa de Arapiraca lá em Alagoas, estreia colorada na Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil que a gente precisa voltar a vencer. Não ganhamos ela desde 1992, batemos na trave em 2009, batemos na trave em 2019, tá na hora, né, da gente voltar a levantar esse caneco e começa tudo hoje, lá em Arapiraca contra o Asa. Faz o seguinte, a gente tem algumas coisinhas para conversar a respeito disso e outros bastidores colorados, então fica comigo até o final do vídeo e te inscreve no canal se tu é novo por aqui. Muito obrigado por todo mundo que sempre também está e deixa o like, né? Porque o teu like me leva mais longe, chega no maior número possível de colorados. E também não esquece que se tu tá precisando de um investimento no litoral norte, tu tem que falar com o Giovanni Correia, um dos melhores corretores daquela região. Shangri-La, Capão da Canoa, Atlântida, cara, terrenos, investimentos, apartamentos, empreendimentos que tu pode ter uma rentabilidade muito maior daqui 1, 2, 3 anos, tu tem que falar com o Giovanni. E principalmente pela parceria que ele tem comigo aqui, tu vai ganhar um descontinho na tua compra. Óbvio, né, velho? Porque a gente sempre gosta de desconto. Troca uma ideia com o Giovanni, porque eu tenho certeza que ele vai ter algum empreendimento, alguma coisinha bacana para tu investir lá no litoral norte. Valeu? Vamos lá, gente. Vamos falar primeiro do Inter, né, que joga hoje à noite. A tendência é de a base do time do Grenal ser mantida. E por que eu digo a base? Porque tem já o Ener Valencia, que ficou em Porto Alegre com dores no tornozelo, lá daquela questão do Bustos, a gente já falou sobre isso aqui durante a semana, e deve entrar o Lucas Alário no seu lugar. Mas no meio-campo tem 3 jogadores que daqui a pouco podem fazer a função do Arangues. Por que eu digo do Arangues? Porque o Arangues agora, na última semana, treinou o regenerativo na segunda-feira e na terça fez apenas academia. Então, ainda é uma dúvida do técnico Eduardo Cudê. Pode jogar ali o Rômulo, pode jogar ali o Bruno Gomes, pode daqui a pouco ter uma outra composição de meio campo, e aí, de repente, baixar o Bruno Henrique e ter uma outra novidade, o técnico Eduardo Cudê, né, botando alguém ali naquele meio campo e subindo o Alan Patrick ainda mais. Enfim, tem algumas possibilidades, tá? Mas eu acredito que se o Arangues não jogar, joga o Bruno Gomes, que é meio que o dublê do Arangues. Até o presidente Alessandro Barcelos, ao Vozes do Gigante, disse isso, né? Que dentro do vestiário chamam o Bruno Gomes de dublê de Arangues, por conta de conseguir jogar tanto na primeira função quanto na segunda e também ter ali uma desenvoltura bem interessante no meio campo. Mas assim, vamos lá. Além do Ener Valencia, a gente tem o Mercado com dores no joelho esquerdo que permanece em Porto Alegre, permaneceu, melhor dizendo, né? A gente tem o Hugo Malho com um desconforto também muscular na coxa esquerda. A gente tem o Matheus Dias fazendo o retreinamento e o Johan, que permaneceu em Porto Alegre por conta do filho que nasceu aí. Agora está resolvendo algumas questões ainda a respeito disso. Precisa, né, ficar um pouco com a família, com a esposa, para dar um suporte, né, à questão da criança e tudo mais. Só que assim,
tem 4 jogadores que ficaram em Porto Alegre e 3 deles meio que começando já a dar o adeus ao Internacional. Luiz Adriano, Campanharo e Gabriel. Tem o Depena também, mas o Depena é uma situação diferente. Porque olha só, o Luiz Adriano tinha um flertezinho, né, com o Vitória, teve outros clubes de menor expressão do Campeonato Brasileiro, né, tanto da Série A e da Série B também querendo o futebol do Luiz Adriano. Tem algumas projeções até dele, de repente, voltar para a Europa para fazer meio que um último contrato e depois ali mundo árabe e tal, né, e aí encerrar a carreira. Então, o Luiz Adriano é muito próximo, né, a possibilidade de ele não estar mais presente dentro de campo, ou pelo menos fazer ali uns últimos minutos para se despedir da torcida colorada. O Campanharo eu já falei por aqui, né, teve proposta do Juventude, teve outras sondagens, Vitória também quis, né, e aí a tendência é que ele vá para a Europa, para também fazer mais um dinheirinho, né, e encerrar também a sua carreira. O Gabriel, olha só, o Gabriel tá treinando no CT do Parque Gigante agora, ó. Hoje pela parte da manhã, esse story aqui do Gabriel com o gramado suplementar lá do Parque Gigante e ali, né, fé em Deus e tal, enfim, a respeito da sua continuidade no clube, né? O próprio Eduardo Cudê já não tem dado muito minutagem para ele na questão agora do gauchão e fica de fora do campo da Copa do Brasil, porque estes jogadores que eu mencionei, né, os 3, se jogarem pelo Internacional, se de repente, por alguma circunstância do jogo, tenham de entrar no jogo, não podem mais jogar por outro clube do Brasil. Então, barraria negociações por parte do Internacional, né? O Depena tem, né, a questão com o Vasco, tem ali, ainda que se negue, né, dentro do Inter, a questão do Corinthians, mas o Depena, entre os 4, tá, é o que menos chance tem de sair, porque o Cudê gosta desse jogador, o grupo como um todo, né, o vestiário, o departamento de futebol gosta desse jogador, acha esse jogador importante e por conta disso talvez não saia agora nesta janela. Lembrando, né, que a janela de transferência ela vai até 7 de março não só para as chegadas, mas para as saídas também, porque os clubes do Brasil unificaram, né, as duas questões de transferências de atleta, beleza? O Internacional também divulgou na noite de ontem que os 2 arremessadores de cadeiras lá no Clássico Grenal do último final de semana foram identificados e as imagens, inclusive do circuito interno de TV, já estão com a Polícia Civil. Eles vão responder às ações criminais e também, né, fazer as questões todas que têm civis, né, principalmente por conta aí, né, de que isso é uma tentativa de homicídio, né, não passa mais por rivalidade Grenal, né, as cadeiras atingiram 2 pessoas na arquibancada inferior e inclusive uma delas foi tomar pontos, né, foi levar pontos, uma sutura no HPS, 15 pontos levados agora então por conta desse arremesso da cadeira. O Internacional, inclusive, estuda colocar uma tela, né, em volta da torcida adversária para que isso não aconteça mais, principalmente em clássicos grenais. Em cima de todas as questões envolvendo vandalismo, né, as cadeiras quebradas e tudo que foi prejudicado no estádio do Internacional, R$22 mil vão ser enviados para o Grêmio para que, então, o Alberto Guerra faça o Pix e arque com estes valores, beleza? Ó, além de tudo isso, né, do jogo, a gente tem que se preocupar com o asa, tá? Pelo lado do Inter, né, claro, a gente também tem que se preocupar com o asa. É claro que o Colorado lembra do Globo, lembra do Melgar, lembra do Vitória, lembra do América Mineiro e fica preocupado, né, com jogos assim de menor expressão como o de hoje, né? E o asa, óbvio, né, fez todo um aparato para jogar em Arapiraca. O time, não só o estádio, não tinha PPCI até alguns dias atrás. Eles correram atrás de os documentos necessários para colocar tudo em dia lá e o time do Asa poder jogar ali. O time do Asa hoje é o vice-líder do Alagoano, né, só atrás do CRB, e tem ainda dúvida, né, no Júnior Viçosa, que já foi aqui do Grêmio, inclusive, né, numa sandice já chamado até de homem Grenal, né, um absurdo. Então, essa possibilidade aí de cuidar, né, porque é um jogo de gauchão, o Lucas falou bem esses dias no Vozes do Gigante, é um jogo de gauchão fora do estado, com
pressão da torcida, com um campo mais diminuto, um estádio menor, né? Com um campo e um gramado bem complicado no sentido de fazer a bola rolar, então tem que ter esse cuidado. E por último, gente, o Kudê e o Luiz Adriano estão já com a data do julgamento no TJD Gaúcho garantidos, né? Ou vamos dizer assim, agendados. Na sexta-feira à tarde vai haver o julgamento pela expulsão dos dois lá no jogo contra o São José. Lembra no Zequinha, em que o Kudê se envolveu num tumulto com o China Balbino e depois o Luiz Adriano, né, revida também um soco que tomou na mão. Esses dois jogadores já cumpriram uma suspensão automática, né, pelo jogo do cartão vermelho, e se punidos pelo TJD, ficariam então fora já, dependendo, né, do número de partidas, mas se pegar mais uma partida, por exemplo, fica fora já do jogo contra o Juventude no sábado, às 4h30 da tarde, lá no Alfredo Jaconi. Rodada final do Campeonato Gaúcho, né, e que deve definir aí os adversários, principalmente da dupla Grenal, que já estão em primeiro e segundo, garantido aí da fase final. Quartas de final, no estádio Beira-Rio, jogo único, o Inter joga pelo empate. Assim, é tão louco, né, porque é a mesma coisa que o Inter faz hoje, né? Joga pelo empate lá em Arapiraca e vitória também, óbvio, né? Faz com que o nosso clube avance na competição. Valeu? Vem junto, te prepara, porque tem muito sempre para falar do Internacional, então te inscreve no canal e compartilha também o maior número de colorados possível o conteúdo aqui, porque daí fica bem bacana a gente cada vez mais envolto nas coisas do Inter e aprendendo sobre o nosso clube junto. Valeu? Um forte abraço, galera! Tchau!